Olá pessoal, mais um vídeo aqui Mondini Plantas para vocês e hoje eu vou falar um pouco sobre a avenca. Existem muitas variedades de avenca, avenca miúda e avenca graúda são um pouco das mais conhecidas que existem. Bom, e para começar falando sobre a avenca, eu vou falar um pouco sobre o seu uso medicinal e algumas curiosidades. Bom, ela é indicada para queda de cabelo, recomenda-se fazer 100 gramas de folhas secas em 1 litro de água por meia hora e aplicar no couro cabeludo. Ou usar emplastros em 10 gramas de avenca amassada. É recomendado também para tosse e irritação de garganta. Em chá com 30 gramas da parte aérea da planta para 1 litro de água. E algumas curiosidades. Elas carregam a fama de espantar um mal-olhado. Dizem que são capazes de absorver as energias negativas e murchar, dando sinal de que há alguém invejoso no ambiente. Mas é principalmente como planta ornamental que as avencas são admiradas. Como você vê, além da beleza, é também uma planta útil. Bom, e como plantar, como fazer a propagação, alguns cuidados em períodos outono, primavera, verão, que tem várias estações que você tem que ter algum cuidado. As características gerais da planta. Esta folhagem de pequeno porte dificilmente passa dos meio metros de altura. De nome científico Adiantum capillus veneris, é nativa das Américas. Essa planta é muito cultivada devido à delicadeza de seus numerosos folíolos, subdivisões das folhas e também sua utilidade para a confecção de chás com algumas propriedades medicinais, como já mencionei. São plantas que necessitam de certas condições para viverem bem, por isso são geralmente plantas em vasos dentro de casa onde temos uma menor variação de clima e podemos tratar melhor dessa delicada planta. As raízes da avenca consistem em caules delgados, mas robustos, que crescem sobre o solo a pouca profundidade. Na verdade, não se trata de uma raiz, mas de uma rizoma. Recebendo o tratamento adequado, ele estará em constante brotação, lançando novas folhagens e que nascem enroladas como pequenas bolas verdes e vão se soltando à medida que o caule se desenvolve. O segredo para o cultivo da avenca reside em fornecer-lhe calor, muita umidade atmosférica e fora do vento direto. Caso contrário, a planta venecerá. Alguns cuidados. Geralmente são cultivados em vasos e se adaptam melhores em ambientes de média a alta luminosidade, de preferência com luz indireta, sem o sol direto. As avencas toleram baixa luminosidade, mas elas detêm a ficar com as folhas mais abertas e arejadas. Em geral, crescem melhor em ambientes com temperaturas médias a altas e precisam de alta umidade relativa do ar. A planta não tolera bem baixas temperaturas. Podemos aumentar a umidade do ar colocando um prato com cascalho úmido sobre a planta. Mantenha a terra úmida, mas não encharcada. Nos meses mais frios, deixe o solo secar levemente antes de regar novamente. É importante que o substrato ou a terra possua uma boa drenagem. De tempos em tempos, remova as folhas e partes mortas para que a planta sempre mantenha uma boa aparência. A multiplicação por esporos na natureza brotam espontaneamente por toda parte, desde beiras de cursos da água e encostas de barrancos, até no alto de palmeiras, ao produzir e lançar ao vento grande quantidade de esporos. A avenca pode brotar e se desenvolver em qualquer ambiente, desde que haja calor, umidade e luminosidade, com proteção contra a incidência de raios solares diretos. E o que são os esporos? São aqueles pontinhos que se distribuem no verso das folhas, e quando maduros, escurecem e soltam-se com facilidade. Isso explica a facilidade com que as avencas se espalham na natureza. Tudo muito simples, mas quando cultivados a avenca em casa, a história muda de figura. Isso porque nem sempre elas são colocadas em locais que apresentam as características exigidas pela planta, ou seja, calor, umidade, luminosidade e proteção contra o sol. Assim, as avencas acabam murchando, apresentam folhas amareladas e secas e podem até morrer. Bom, vou falar um pouco sobre a drenagem e luminosidade. Quem pretende cultivar avencas como plantas de interior, pode colocá-las em vasos, garantindo que o recipiente tenha um bom sistema de drenagem, ou seja, o excesso de água precisa ser eliminado com facilidade, pois é quase fatal para a planta. No caso dos xaxins,
É importante observar sempre a quantidade de água usada nas regas, pois eles tendem a reter muita umidade. Com o tempo é possível determinar qual a quantidade adequada ao volume de terra, levando-se em conta a temperatura nos dias quentes e necessidade de água, e nos frios é bem menor. O plantio de avencas no jardim exige muito cuidado na escolha do local, pois deve atender às 3 principais exigências da planta: calor, umidade e luz indireta. Outro detalhe importante: as avencas não suportam ventos diretos e excessivos. O local ideal, portanto, são os cantinhos úmidos e com sombra, mas com boa luminosidade. Algumas dicas de cultivo. A mistura do solo ideal tanto para vasos como para canteiros. Uma parte de areia, uma parte de terra vegetal e uma parte de pó de xaxim. Essa mistura é leve, retém umidade, mas apresenta boa drenagem. E como fazer mudas com os esporos? Para retirar os esporos, espere que amadureçam e retire-os das folhas, raspando-as delicadamente com uma faca pequena ou gilete. Mantenha uma folha de papel ou um pedaço de tecido branco embaixo para aparar os esporos que vão caindo. Prepare uma sementeira apenas com pó de xaxim, molhe-o bem e espalhe os esporos na superfície. Cubra a sementeira com plástico transparente e mantenha à sombra. Após cerca de 4 semanas, vai surgir na sementeira uma espécie de musgo, são os brotinhos, que só devem ser transplantados quando atingir cerca de 2 a 3 centímetros. E como multiplicar por divisão de toiceiras? Um vaso de avenca bem cheio pode render várias mudas. É só separar as toiceiras com muito cuidado para não prejudicar as raízes, que são bem frágeis. Plante a muda imediatamente, pois a avenca perde umidade muito rápido. Outras dicas adicionais. Garanta uma boa umidade no solo, sem encharcar, regando sempre que o solo apresentar-se muito seco. Mantenha as avencas longe de luz solar direta, mas não as submeta à sombra em demasia, pois isso facilita o surgimento de pragas e doenças. Evite o uso de inseticidas para combater pulgões e conchonilhas e adote a famosa cauda de fumo, procurando aplicá-la sempre que suspeitar da ocorrência. Mantenha as avencas livres de folhas velhas e secas, cortando-as na base, para facilitar o surgimento de novas brotações. Faça adubação periodicamente com adubo orgânico ou fertilizantes líquidos, mas sempre seguindo a orientação da embalagem do produto. Há outros cuidados. Se a avenca ficar feia, cortar todos os caules na base e em breve nascerá um novo conjunto. Cresce mais densa se forem cortados os caules com folhas velhas. A primavera é a melhor altura para fazer isso, então para podar a melhor data é na primavera. Adubar quinzenalmente na primavera e verão, mudar vaso 2 a 2 anos, para maior umidade apoiar o vaso sobre pedras num prato com água. Na primavera e verão, plante ou replante a avenca nos meses de primavera num bom composto orgânico formado por 2 partes de terra, uma parte de calcário, uma de areia, outra de carvão vegetal granulado e um pouco de fertilizante de boa qualidade. Coloque a planta em local semi-sombreado para que os raios solares não a atinjam diretamente. Verifique se a temperatura não está muito alta, pois as avencas detestam calor excessivo. Quando isso acontecer, proteja o vaso borrifando bastante água a seu redor para aumentar a umidade atmosférica do ambiente. Além disso, coloque o vaso sobre um prato contendo seixos molhados. Bom, e o cuidado no outono e inverno. Não exponha suas avencas a temperaturas inferiores a 13 graus Celsius, senão sua folhagem desaparecerá e ela poderá morrer. O mesmo acontece quando a planta recebe correntes de ar frio. Se os ramos escurecerem e começarem a murchar, depois do inverno, corte-os com uma tesoura pontuda e afiada, bem rente à terra. Alguns problemas e soluções. Quando não recebem os cuidados adequados, as avencas tornam-se suscetíveis e doentias. Uma folhagem ressecada pode resultar da falta de umidade atmosférica em conjunto com o solo seco e ambiente abafado. Providencie água, maior umidade e ar puro para conseguir uma folhagem viçosa. Encharcar também é um erro. As avencas tomam muita água no calor, mas se a temperatura cair e a planta continuar a receber a mesma quantidade de água,
a tendência será o apodrecimento dos rizomas. Pare de regar por alguns dias até o solo ficar apenas úmido, depois regue só 2 vezes por semana. Se as folhas ressecam ou ficam pendentes, parecendo murchar, a causa deve ser excesso de sol ou falta de adubo. Desloque a planta para um local sombreado e alimente a cada quinzena. A avenca, como as samambaias, é muito sensível à poluição, que escurecem suas folhas. Retire a planta da cozinha ou de ambientes viciados. Conchonilhas lanuginosas raramente atacam as avencas, mas quando o fazem, parecem-se com pequenos floquinhos de algodão. Destrua-as utilizando um cotonete embebido em uma mistura de álcool e água em partes iguais. Os ácaros poucas vezes atacam avencas, mas quando fazem, deixam uma teiazinha branca. Para eliminá-los, embebeda um pincel com um acaricida e passe-o nas folhas durante 2 ou 3 dias. E atenção, não confunda com pragas os esporos que se formam na superfície inferior das folhas, e cuja função é gerar novos exemplares. Melhor do que qualquer especialista, a natureza se encarrega de espalhá-los com o vento e de proporcionar condições para que germine, dando continuidade ao ciclo vital. E a propagação: a cada 3 anos na primavera, divida os rizomas adultos e plante cada parte num composto orgânico formado por 2 partes de terra, uma de calcário e uma de areia, outro de carvão vegetal, granulado e pouco fertilizante. Bom, hoje eu falei um pouco da avenca, espero que tenham gostado. Quem gostou, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo e até mais, pessoal.